Você precisa errar para passar em concurso público. É isso mesmo. Muita gente quer fugir de se testar com medo de errar. Às vezes não faz questões, não faz simulados, porque fica realmente com medo de se frustrar com os erros, com medo de errar muitas questões e desanimar. Mas veja, errar pode ser o seu maior aliado nos estudos. Eu vou te explicar por quê, de acordo com pesquisas científicas, tá? Olha só, se você acha que errar é perder tempo, você está sabotando a sua própria aprovação. A ciência mostra que errar questões e corrigir esses erros imediatamente, o feedback imediato, que a gente chama, é um dos métodos mais poderosos para aprender e memorizar de verdade. Então, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar a importância de você resolver questões, como você vai resolver essas questões e como você vai lidar com os erros nas questões, tá bom? Inclusive, um ponto que não é falado aí é o erro deliberado, e a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, no mundo dos concursos ainda tem uma mentalidade de que errar é fracassar, mas não é verdade. O erro e o próprio fracasso, vamos dizer assim, por meio de uma reprovação, são pedagógicos, e eles devem ser pedagógicos. Você tem que tratar eles assim. Se você tratar isso como um fracasso, como uma grande decepção, você não vai aguentar aí as pancadas do concurso público, não vai aguentar aí a trajetória do concurso público. Você precisa lidar com esses erros e com essas decepções de forma positiva. Isso é, claro, você fica triste, normal, não tô falando que isso não acontece, mas você tem que tirar os pontos positivos daquilo e aprender com aquilo. Principalmente aprender com aquilo. E nesse ponto, a pesquisa da psicologia cognitiva, as pesquisas dessa parte, dessa área do saber, principalmente as que estudam o testing effect, isso é, o efeito dos testes, mostram que você tentar responder uma questão, mesmo errando, ativa mecanismos profundos no seu cérebro de recuperação da memória e consolida melhor o seu conhecimento, o conhecimento daquele assunto que você está estudando. Mas cuidado, não é apenas errar. Não é errar por, errei, beleza, aprendi. Não, é errar com feedback positivo. O que faz a diferença aqui é esse feedback positivo. O erro, presta atenção aqui nesse ponto, ele chama a sua atenção, aumenta o seu engajamento e gera memórias mais fortes do que o simples acerto direto. Então veja bem, pessoal, você não erra para fracasso, você erra para o aprendizado. Aprendizado este que vai te levar ao sucesso. Então o erro e até mesmo as falhas, de um modo geral, levam você ao sucesso desejado, aos seus objetivos. O que a ciência descobriu? Pesquisas mostraram que estudantes que respondem questões e recebem feedbacks imediatos aprendem mais, lembram por mais tempo do que aqueles que apenas leem ou revisam passivamente. Então presta atenção, o erro com feedback imediato, feedback positivo imediato, é melhor do que uma revisão passiva. Melhor do que uma simples revisão. Isso acontece porque o erro, ele expõe uma lacuna no conhecimento. E aquilo, então ele lança luz à lacuna no conhecimento. Fala, ó, você fez uma questão, errou, você primeiro entende que aquele assunto é importante, porque foi cobrado na questão, e segundo, você percebe que você não sabe aquele ponto que é relevante para concursos. Opa, lançou luz àquela lacuna do conhecimento. E aí, quando você corrige imediatamente aquele erro, o seu cérebro, ele entendendo que aquilo é importante, que aquilo é relevante e que você não sabe, veja, você tem dois estímulos fortes aqui para o cérebro memorizar. Ele vai criar uma nova rota para acessar aquela informação, que são as conexões neurais aqui. Essa nova rota é o modo mais fácil de dizer do que essas conexões, essas novas conexões neurais que reforçam a sua memória e ajudam na evocação dessa memória. Então aqui, no estudo trazido aqui, uma revista importante da parte de psicologia, estabelece aqui algumas teorias sobre o aprendizado por meio dos erros, né? Então, tem a hipótese do mediador, o erro funcionando como mediador que te ajuda a lembrar a resposta correta. Então, você errou, então aquele erro, ele te levaria a entender, a lembrar a resposta correta. É uma teoria, tá? Não estou dizendo que é algo comprovado. Teoria do conjunto de busca, que ao tentar responder, o cérebro ativa várias possibilidades. Isso facilita fixar a possibilidade correta quando o feedback positivo chega. Então você vê aqui várias alternativas, você percebe que tem várias possibilidades, às vezes você errou, quando chega o feedback, aquilo é reforçado na sua memória. Outra teoria é a teoria da lembrança recursiva,
passiva que lembra, né? Lembrar do erro no teste final ajuda a lembrar também da resposta correta. Então você fez aqui um primeiro teste, o teste inicial, errou. Você fez um teste final e acessou aquele mesmo assunto por meio de uma questão. Você lembrar do teste que você errou vai te ajudar a acertar a questão. Isso me parece até óbvio. E a teoria da predição do erro? Então, é um contraste entre erro e feedback gera surpresa. E surpresa gera atenção. E a atenção gera uma memorização mais forte. Ele não precisa adotar só uma dessas teorias, me parece que apenas a teoria da hipótese do mediador que não faz muito sentido aqui, tá? Mas as outras três, elas fazem bastante sentido. Vou até deixar aqui um esquema que a pesquisa criou para facilitar a compreensão, mas nada disso é relevante na prática para você, que só estou explicando. O que é importante na prática para você é que errar e corrigir é melhor para a retenção de longo prazo do que simplesmente estudar e revisar passivamente. Agora, é essencial que você receba um feedback imediato, positivo e claro. Esse feedback, professor, está falando feedback é retorno. O que é esse retorno? Retorno é a resposta correta e a explicação da resposta correta. Então, é imprescindível que você, ao errar, você volte nos seus conteúdos, encontre o conteúdo correto e você entenda o acerto daquela questão. Como é que você acertaria essa questão e o porquê que é aquela resposta. E o segundo ponto, o erro tem que ser usado como parte ativa do processo, não como uma falha. Ah, errei, que pena, vamos lá, vamos fazer a próxima para eu tentar acertar. Não, o erro tem que ser usado como um recurso pedagógico para você entender. Então, vamos lá. Na pesquisa, teve um primeiro experimento aqui, que fez um comparativo entre retrieval e resture mais feedback. Então, os dois receberam aqui o feedback. Então, foram 120 universitários que precisavam ler 30 frases com inferências pragmáticas, né? Por exemplo, o bebê ficou acordado a noite toda. Então, você precisava lembrar da frase. Às vezes, então, se ele respondesse, o bebê chorou a noite toda, ele errou. Ao errar, ele recebe o feedback imediato. Não é o bebê chorou a noite toda, é o bebê ficou acordado a noite toda. É um teste simples de memorização. Então, o primeiro ponto primeira fase é codificação. Leram todas as frases para memorizar. A fase intermediária, aí dividiu os grupos. O grupo do retrieval completava as frases com lacuna. O bebê ficou acordado a noite toda. Então, o bebê alinha, né, o espaço em branco a noite toda. Então ele precisava lembrar e completar lá. E o resture era o grupo que simplesmente lia frases corretas e incorretas de forma passiva. Então, enquanto o primeiro fazia um teste, o segundo simplesmente fazia uma releitura e lia outras frases erradas para tentar gravar. Então, metade dos grupos, a metade dos dois grupos recebeu feedback. Então, 120, 60 para um, 60 para outro. Então, 30 do grupo do rival recebeu o feedback e 30 do grupo do resture recebeu o feedback imediato com a frase correta, dizendo qual é a frase correta. A outra metade não. E no final, teve um teste final de recordação. Eles fizeram um novo teste, os dois fizeram testes, no caso, e para completar as frases novamente. Primeiro ponto, o grupo do retrieval, que tinha que completar as frases, teve mais respostas corretas no teste final do que o grupo do resture, o grupo da revisão. O feedback aumentou fortemente os acertos e reduziu as frases falsas, tá? Então o feedback foi muito mais eficaz com o retrieval do que o resture. Resumindo aqui, fazer testes é melhor do que simplesmente revisar de forma passiva e fazer testes com feedback positivo, né, o imediato, aumenta a chance de acerto, aumenta muito a chance do que simplesmente fazer o teste. Me parece algo simples aqui, mas é simples, mas com comprovação científica, né, com comprovação por meio de uma pesquisa, de um experimento verdadeiro. Teve até um segundo estudo aqui, mas acredito que aqui a gente já tem um bom caminho para seguir. Tem outros estudos também que mostram a necessidade ou a possibilidade, melhor dizendo, de você fazer um erro deliberado, mas aqui eu já acho que a gente encaixar isso no estudo para concurso pode não ser muito eficiente. O erro deliberado seria o fato de você errar de forma voluntária para fortalecer a sua memorização daquilo. Então você sabe a resposta correta, mas você marca a errada para você poder memorizar melhor aquilo e depois de marcar errada, você explica por que ela está errada e indica qual é a resposta certa.
Acho que que a gente tem outros mecanismos que eu vou passar para vocês que podem ajudar mais. Quais são as conclusões gerais aqui? Então, teste é superior à mera exposição passiva, mera revisão. O feedback imediato é essencial e o erro, obviamente, não é um inimigo. Ele é um recurso pedagógico. É um recurso pedagógico ali desde que haja a correção imediata. Como que você vai usar o erro, então, em seu favor? Não basta errar, é preciso errar, corrigir e entender o porquê do erro. Então, aqui, um passo a passo baseado no que a ciência recomenda. Primeira coisa, responda as questões sem problema com errar, sem medo de errar, para estimular a recuperação ativa. Corrija imediatamente. Entenda o motivo do erro. Depois você vai registrar, se você fizer um caderno de erro, registra no seu caderno de erro, vai montando um banco pessoal de revisão dos seus erros. Depois você vai revisar periodicamente esse caderno de erros. Então isso vai consolidar melhor a informação na sua memória a cada nova repetição. Tá? Então, pessoal, aqui o ponto importante. Como é que você vai? E outro ponto, né, diz respeito a lidar com as frustrações, porque principalmente nas provas, quando você erra alguma coisa na prova ou no simulado, acaba gerando muita frustração. Mas qual que é o detalhe, né? O que separa os aprovados dos reprovados é a forma como lidam com a frustração. Porque frustração todos vão passar. É natural do estudo para concursos. Não tem como você não passar por frustrações, tá? Agora você tem que transformar a sua derrota uma derrota pedagógica. É você instalar a pedagogia do erro, transforma ali aquela falha, aquela derrota, aquela frustração em aprendizado e melhora, e continua em frente, perseverando de forma melhor. Se você só se vitimizar, terceirizar a culpa, ficar encontrando culpado, não vai adiantar nada, nada, nada. Então como é que você vai fazer a questão? Vamos lá, de forma prática, como você vai fazer a questão? Você vai fazer a questão, quando você errar, você vai voltar e buscar a resposta, especialmente no seu material. Você pode até ver o comentário ali do professor, de outros alunos, mas no seu material para você revisar bem, ou seja, o feedback imediato, entender por que você errou e por que a outra resposta está correta. Quando você acertar, você precisa buscar explicar o conteúdo. Não aceite o acerto por sorte. Acertar por sorte é pior do que errar, porque você não está aprendendo nada. A não ser na prova, né? Na prova, tudo bem. Na prova, se acertar tudo por sorte, maravilha, ótimo, passou, perfeito. E você quer passar mesmo. Mas no estudo, na preparação, o acerto por sorte é pior do que o erro. Porque o erro vai te ajudar a acertar aquilo ali com feedback imediato, você vai memorizar muito melhor. O acerto por sorte, se você deixar para lá, você não vai aprender nada. Então, o acerto por sorte, ou seja, sem conhecer o conteúdo, você vai precisar fazer o mesmo processo que o erro. Voltar no conteúdo e buscar a explicação. Por que está correto aqui? Qual é o fundamento dessa resposta correta? E emocionalmente, tem que ficar frustrado igual ao erro, porque essa frustração, como nós percebemos, ela ativa o seu cérebro, mostrando para ele que existe uma lacuna importante. E isso faz com que você memorize melhor. Então, se você acertar sem saber o conteúdo, por sorte, tem que entender como se você tivesse errado aquela questão e buscar ali o fundamento da resposta correta. Se você acertar sabendo o conteúdo, aproveita também aquela questão mais ou menos na linha daquele erro deliberado. Ou seja, você vai dar uma aula mental sobre o assunto, sobre tudo que você lembrar sobre o assunto e explicar mentalmente o erro das demais alternativas, tá bom? Isso vai dar um salto de qualidade e eficiência nos seus estudos. Maravilha? Então a próxima vez que você errar, não se frustre, agradeça. A não ser que seja na prova você vai se frustrar, não tem jeito. Mas mesmo assim, você vai precisar buscar o feedback imediato, corrigir aquele erro, saber a resposta correta e saber que você descobriu exatamente onde precisa melhorar para estar pronto ali no dia da sua prova, da sua vida. Tá bom, pessoal? Errar faz parte da aprovação. Então, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nada e segue a gente lá nas redes sociais, @Estratégia Carreira Jurídica e Rodolfo.pena. E pode comentar também aqui qual assunto que você quer ver nos próximos vídeos, beleza? Um grande abraço e até a próxima!